Então, assim, para você ser um perfusionista hoje em dia, vocês precisam fazer uma pós-graduação. Qualquer profissional da área da saúde pode, não precisa ser biomédico, pode ser... Na minha turma de perfusão eu tinha um odontologista. Qualquer um pode ser perfusionista mesmo. E aí eu vou ensinar uma das coisas que a gente mais precisa saber para entrar na pós e que a gente mais precisa saber durante o nosso trabalho de perfusão, que é anatomia e fisiologia. Tem muito perfusionista da fase antiga que não precisava fazer pós, que não precisava estudar, que era uma pessoa que falava, chega aí, toca essa máquina aqui assim, assim, assado, que funciona, que acha que perfusionista não tem que saber o que está acontecendo lá em cima na cirurgia. Que acha que o perfusionista tem que ficar focado na máquina. Ele tem que saber o que está acontecendo na máquina. Na cirurgia lá em cima, o que o cirurgião está fazendo não interessa a ele. Mas isso é errado, isso é o pior erro que o perfusionista pode cometer. Porque o que o perfusionista está fazendo lá em cima afeta diretamente o que você está fazendo lá embaixo na sua máquina. Existem milhões de técnicas cirúrgicas que, se você não acompanhar a técnica do seu cirurgião, seu paciente morre. Então, esse é o maior erro. E para você saber o que o cirurgião está fazendo lá em cima, você precisa saber a anatomia. Ele vai chegar para você e falar, olha, eu vou fazer uma comissura mitral e eu vou fazer uma plastia de válvula tricúspide. Oi? Prazer. Então, você precisa saber a anatomia. Vamos começar pelo coração, que é o mais legal. O que a gente precisa saber de básico do coração? A gente tem as câmaras cardíacas, a gente tem as válvulas cardíacas, valvas ou válvulas, tá certo, tá? As duas coisas são a mesma coisa. A gente mistura na mesma frase os dois. Pericárdio, grandes vasos, coronários e ossos coronarianos. Vamos lá, as 4 câmaras cardíacas. Existem os 2 átrios e os 2 ventrículos. Os átrios não se comunicam entre si e os ventrículos não se comunicam entre si. Os átrios só se comunicam com os ventrículos. Opa, voltando. Átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Átrio direito com o ventrículo direito. Tá? Qual que é a diferença do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo? Alguém sabe me dizer? Pode falar mais alto. Vamos participar, gente. Vocês não participar, vou ficar aqui falando 10 horas, não vou aguentar. Aqui falou que um passa sangue arterial e um passa sangue venoso. Tá certo, um passa sangue venal e sangue arterioso. Mas eu quero saber a diferença anatômica dos 2 ventrículos. O ventrículo direito é um ventrículo muito mais espesso e muito maior. Porque o ventrículo direito ele funciona com volume e o ventrículo esquerdo funciona com pressão. Então, o ventrículo direito ele tem que ser maior para comportar mais volume, para poder mandar mais volume para o pulmão. Para esse pulmão que vai ter obstrução, porque ele vai parar para ser oxigenado, vai passar por vênulas e por capilares, para poder voltar sangue suficiente para o ventrículo esquerdo bombear para o corpo. Então, o ventrículo direito ele é sempre maior e sempre mais espesso. E o ventrículo esquerdo ele é mais forte. A contração muscular do ventrículo esquerdo é muito mais forte, porque ele tem que criar a pressão arterial. Essa pressão que a gente mede na farmácia, 12/8, quem cria, o responsável por essa pressão é o ventrículo esquerdo. Átrio direito. Vamos estudar o átrio direito, então. O que tem no átrio direito que a gente precisa saber? A drenagem do corpo todo, ela vem para o átrio direito. Concorda? Cava superior, cava inferior, ela desemboca no átrio direito. Então, a gente tem aqui, oh meu Deus, essa cava inferior e essa cava superior, desembocando todas no átrio. Aqui no átrio, a gente tem uma estrutura que chama-se forame oval. Forame oval é uma estrutura que a gente tem dentro do útero, quando a gente ainda não nasceu, e que é um furo, comunicando os 2 átrios. Porque quando a gente está dentro do útero, a gente não precisa oxigenar o sangue. Quem faz isso para a gente é a nossa mãe. Então a gente tem um furo que mistura o sangue, porque o sangue é oxigenado no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo, quando a gente está dentro do útero. Então a gente tem esse furo dentro do coração,
e que ele se fecha assim que a gente nasce. Existem algumas patologias que a gente chama de forame oval patente, que é quando você nasce e esse forame oval não fecha. E aí a gente pode chamar isso de forame oval patente ou de comunicação interatrial, que é uma comunicação entre os dois átrios depois da vida adulta. Então, essa é uma estrutura importante que a gente precisa saber que ela existe, porque tem uma patologia relacionada a ela. Aqui, a gente tem o ósseo do seio coronariano. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem coronárias, e que essas coronárias vão perfundir o coração, e que essa sangue que depois que perfundiu o coração, ou seja, um sangue venoso, tem que voltar para algum lugar. E ele volta para o átrio direito, para passar para o ventrículo direito e ser oxigenado de novo. Então, no átrio direito, a gente também tem a coronária desembocando o sangue venoso aqui dentro. E aqui a gente já começa a ver a entrada do ventrículo direito, aqui com a válvulazinha. Ventrículo direito. Agora a gente está vendo ele de um outro ângulo, né? A gente estava vendo ele de cima para baixo, a gente estava vendo a boca da válvula lá em cima, agora a gente está vendo de baixo para cima. Músculos papilares, que são importantíssimos para o ventrículo direito e para o esquerdo durante uma cirurgia cardíaca. Esses músculos papilares são umas berebinhas, porque eles são mesmo umas berebinhas, que saem do músculo cardíaco e são responsáveis por segurar as válvulas. É dos músculos papilares que vão sair as cordas que seguram as válvulas. Se esse músculo papilar, por algum motivo, for lesado durante a cirurgia, essa pessoa vai ter problemas seríssimos de válvula. Então, esse músculo é importantíssimo. As cordas tendíneas é o que liga o músculo papilar às válvulas, que são essas cordinhas de paraquedas aqui. E as válvulas. As válvulas, elas possuem cúspides. A válvula do ventrículo direito, átrio ventricular direita, ela é tricúspide. Ou seja, ela tem 3 cúspides. Então, a gente tem a cúspide septal, que fica próximo ao septo dos 2 ventrículos. Septo é o que separa os 2 ventrículos. A porção septal, a porção medial e a porção posterior. Tudo isso é anatomia de cirurgião? É anatomia de cirurgião. Quem vai mexer nesse folheto posterior? É você? Não, não é você. Mas você precisa saber. Você precisa saber porque se uma paciente tem uma insuficiência de válvula tricúspide e no ecocardiograma dela está escrito lá que ela tem uma disfunção do folheto septal, você sabe que ela tem disfunção em um folheto só. E aí? Vai ser uma cirurgia rápida. Agora, se está no ecocardiograma que ela tem uma disfunção de folheto septal, medial e posterior, você fala, cacete, essa pessoa não tem válvula. Vou ficar aqui até amanhã. E aí você programa a sua perfusão para uma cirurgia demorada. É necessário isso? É necessário isso. Porque você tem que ter a sua perfusão programada antes de começar. Você não pode ter nenhuma surpresa durante a sua perfusão. Você não pode sair da frente da sua máquina da perfusão. Então, se acontecer alguma coisa, você não pode sair da frente. Você tem que saber tudo o que vai acontecer antes. Então, é importante saber disso. É uma anatomia chata? É uma anatomia chata, mas tem que saber. Aí a gente chega naquela via de entrada e via de saída, que a gente só descobriu depois que a SEC existiu, que é nossa culpa, que a gente sabe disso e tal. A via de entrada e a via de saída é o seguinte. Quando o sangue passa pela válvula e ele vai entrar no ventrículo direito, a gente chama de via de entrada. O que acontece na via de entrada? O sangue ele entra por aqui e ele bate no ventrículo. Ele está indo reto. E ele vai bater na ponta do ventrículo. Ele vai ter que fazer uma curva. Porque a válvula pulmonar está aqui em cima. Então ele vai fazer uma curva. E aí, não sei se vocês conseguem enxergar essa parte onde não tem trabécula. Isso daqui é tudo trabeculado, são trabéculas ventriculares. Vocês conseguem enxergar uma parte onde não existe trabécula, que é justamente para direcionar o sangue para fazer a volta no ventrículo. E aqui, onde também não tem trabécula, é a via de saída, que é por onde o sangue vai sair do ventrículo, que é por onde ele vai para a pulmonar.
Então, essas duas estruturas também são muito importantes. Porque é aqui que você não pode deixar nada. Às vezes o cirurgião dá um pontinho, está sangrando aqui um pouquinho, vou dar um pontinho. Se você dá um pontinho um pouco mais forte e você obstrui isso daqui, acabou. O paciente não sai. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me parando, por favor, tá? Vamos lá, átrio esquerdo. O que tem no átrio esquerdo? A gente já estudou o átrio direito, que chega o sangue do corpo todo. Pelas cavas superior, cava inferior e tal. Aí ele vai e passa pela válvula tricúspide e cai no ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai para onde? Vai para o pulmão. E aí do pulmão ele volta para o coração. E aí ele chega no coração, no átrio esquerdo. E aí aqui no átrio esquerdo você vai ver as veias pulmonares entrando no átrio esquerdo. E vai ter a válvula bicúspide ou a mitral, que é o que vai comunicar o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Essa válvula, ela é muito importante porque, como eu disse para vocês, o ventrículo esquerdo funciona por pressão, ele não funciona por volume. Então, se o ventrículo esquerdo bate e a válvula mitral não estiver lá pronta para segurar o sangue dentro do ventrículo, a pressão escapa. Volta tudo para cima. E aí ele não funciona com a pressão que a gente espera. Então, muita gente que tem hipotensão, que faz pressão muito baixa, pode ser causado por insuficiência de válvula mitral. Porque a mitral vai armar para segurar o sangue, não consegue, o sangue volta, e o ventrículo não tem pressão suficiente para causar pressão arterial no paciente. Então, essa válvula é bem importante. Ventrículo esquerdo, também a gente tem os músculos papilares, também tem as cordas tendíneas das válvulas, do mesmo jeito. A gente tem a válvula mitral, que é bicúspide, diferente do lado direito, que são 3 válvulas, essa aqui são 2, justamente para segurar mais a pressão, para não ter escape dessa válvula. E a gente também tem via de entrada e via de saída, igual ao ventrículo direito. Também tem a porção onde o sangue sai da válvula e bate na ponta do ventrículo, e direcionado para fazer a volta para sair para a aorta. Agora eu vou falar das válvulas. A válvula tricúspide. A válvula tricúspide, como eu falei para vocês, ela tem 3 cúspides, tem 3 folhetos. Tem o folheto posterior, folheto anterior e folheto septal. Anterior ou mediano, tá? O folheto septal é sempre o folheto que encosta no septo. Tá? A gente tem aqui a separação do coração, aqui no meio, e aí a gente tem o folheto septal, que é o que encosta no septo. Esse é fácil. O folheto posterior é aquele folheto que está mais posterior ao paciente. Então é o folheto que fica aqui atrás. Esse é o posterior. E o mediano ou anterior é o que sobrou de cima. A gente também tem uma coisa muito importante na válvula, que a gente chama de anel fibroso valvar. Algumas vezes a gente não vai conseguir plastiar essa válvula, fazer uma cirurgia na própria válvula que faça com que ela funcione direito. E a gente vai precisar trocar essa válvula, colocar uma prótese de válvula. E a prótese de válvula, o número da prótese, o tamanho da prótese que a gente vai usar, depende do anel fibroso da própria válvula do paciente. A gente não pode escolher um número, falar, essa pessoa que é grande, eu vou colocar uma valvulona. Não, não funciona assim. A gente vai precisar saber o tamanho do anel da válvula do paciente. Como que a gente sabe isso? Ecocardiograma ou, durante a cirurgia, colocando um medidor nesse anel. Mas, normalmente, a gente precisa saber desse valor antes da cirurgia, então é pelo ecocardiograma. Algumas equipes cirúrgicas deixam isso na responsabilidade do perfusionista. O perfusionista vai entrar numa troca de válvula, o perfusionista tem que entrar no ecocardiograma, descobrir o tamanho do anel valvar dessa pessoa, ir no material especial do hospital e separar a válvula que vai usar. Em algumas equipes, não todas.
A válvula mitral ou bicúspide, mais ou menos a mesma coisa, só que ela não tem três folhetos, ela só tem dois. Ela só tem o anterior e o posterior. O posterior é o que fica aqui para baixo, mais posterior ao paciente, e o anterior é o de cima. Eu falei para vocês da comissurotomia, né? Que eu falei que a gente dá uma picotada na válvula. A cirurgia chama comissurotomia porque aqui é onde... Ai, meu Deus, está um pouco... Aqui é onde se juntam os folhetos das válvulas, chama-se comissura, comissura valvar. E aí a cirurgia que aumenta essa válvula chama-se comissurotomia. Tomia em cirurgia é corte. Tudo que é corte termina com tomia. Então a gente corta a comissura da válvula. Válvula aórtica. A válvula aórtica, a gente não sabe ainda se ela é bicúspide ou tricúspide. Metade dos pacientes ela é bicúspide, metade dos pacientes ela é tricúspide. Então, isso depende de paciente para paciente. Essas válvulas semilunares, que a gente chama, que é a válvula pulmonar e a aorta, elas têm essa variação anatômica normal. Isso não é patologia. Não é porque é uma válvula bicúspide que o paciente está doente. Não é. Ela pode ser uma válvula bicúspide super competente. E tricúspide também do mesmo jeito. Quando ela tem três cúspides, a gente tem os folhetos semilunares septal, mediano ou anterior e o posterior. Quando ela é bicúspide, ela só tem o folheto anterior e o posterior. Na válvula aórtica, o anel valvar da válvula aórtica, ele é muito importante porque ele é o menor de todos do coração. Mesmo a válvula aórtica sendo a maior artéria do coração, o anel valvar dela é menor. Por quê? Porque eu preciso causar pressão na aorta. Se eu preciso causar pressão, a minha válvula é menor. A válvula pulmonar é gigantona, porque aí passa um monte de sangue, um volume gigantesco de sangue para o pulmão. A válvula aórtica é pequenininha. Porque para criar pressão no ventrículo esquerdo, eu preciso de uma válvulinha pequenininha. A válvula pulmonar, ela é quase que idêntica à aórtica, porém, ela tem um anel valvar maior, porque vai passar mais volume de sangue dentro dessa válvula, porque o ventrículo direito funciona com volume e não com pressão. Vocês não estão com nenhuma dúvida mesmo? Tem certeza? Estou um pouco preocupado com vocês aí nesse silêncio. Pericárdio. Alguém sabe o que é pericárdio? Vou começar a perguntar e vou querer que responda. Vou começar a apontar o microfone para as pessoas. Exatamente. Pericárdio é a membrana que envolve o coração. Para que existe uma membrana que envolve o coração? Para proteger o coração. O coração está localizado no mediastino, embaixo do osso externo. E ele está embaixo do osso. Então, pronto. Ele mexe, ele bate, ele sacode, então ele precisa de alguma coisa que proteja ele. E é o pericárdio. O pericárdio tem 3 camadas, e isso fica muito evidente quando você corta o pericárdio na cirurgia. Dá para ver direitinho as camadas do pericárdio quando você corta elas. Não é uma coisa histológica, que você só vê as camadas quando você coloca no microscópio. Olha, não, isso dá para ver direitinho as camadas do pericárdio a olho nu na cirurgia, quando você corta. Vocês vão ver que eu tenho uma cirurgia para vocês. São 3 partes do pericárdio: fibroso, seroso, parietal e seroso visceral. Um é o que encosta no coração e o outro é o que encosta no osso. É isso que vocês precisam saber. E aí agora vamos começar a falar das artérias, mas eu quero antes saber se vocês realmente não têm dúvidas do coração, porque é importante, para a gente continuar a aula, vocês saberem realmente o que acontece com o coração. Qual vaso chega aonde, para onde que vai, vocês realmente não têm dúvidas. Tá bom, vou acreditar. Grandes vasos. Dos grandes vasos que a gente tem que se preocupar para estudar é a aorta, a pulmonar, as veias cavas e as veias pulmonares, que é o que fazem a grande e a pequena circulação. Vocês estão familiarizados com a grande e a pequena circulação? Vou ensinar para vocês depois. A aorta é a artéria que sai do ventrículo esquerdo, que vai levar o sangue todo para o coração. Para o coração não, desculpa, para o corpo todo.
ela que vai distribuir o sangue oxigenado, sangue bom e limpo, para o corpo todo. A gente precisa saber da aorta que a primeira artéria que sai, quando o sangue sai do coração, do ventrículo esquerdo e chega na aorta, é a coronária. Então, a gente tem aqui a válvula aórtica. Quando o sangue sai do coração, o ventrículo esvazia, começa a encher de novo, a válvula aórtica fecha. A primeira artéria que o sangue vai escoar é pela coronária aqui, ó. E essa coronária vai perfundir o próprio coração. Então, o coração espertão, o primeiro lugar que vai perfundir é eu mesmo. Então, isso daqui também é muito importante para a gente na cirurgia, saber a posição que a coronária fica e que ela é realmente a primeira artéria. Tem muitos livros que falam que a primeira artéria que sai é o tronco bracocefálico, mas não é, é mentira. A primeira artéria que sai é a aorta. E aí a gente tem a aorta ascendente, que é a aorta que a gente mais gosta na cirurgia cardíaca, que é aí que a gente vai futucar. É aí que a gente vai enfiar nossos negócios, vai enfiar nossos canos, nossos tubos, nossos Breguenite. Depois da aorta ascendente, a gente vai ter o nosso tronco, nosso arco. E desse tronco, desse arco, vai sair algumas artérias importantes para a gente, que a gente também usa durante a perfusão, que a gente também futuca. Que é o tronco bracocefálico, a artéria subclávia e a artéria carótida. Esse tronco braquiocefálico também sai subclávia e também sai carótida, mas um sai para o lado esquerdo e outro sai para o lado direito. E a gente usa muito esse tronco bracocefálico, bastante também, em casos um pouco mais graves. E aqui, depois do nosso arco, sai a aorta descendente. E aí a aorta descendente começa a liberar ramo para as hepáticas, para as renais, para as suprahepáticas, para as suprarrenais, as pancreáticas, começa a liberar ramo para tudo quanto é lado do corpo, para levar o sangue para o corpo todo. O que a gente realmente precisa saber? A aorta ascendente e o tronco bracocefálico, que é o que a gente mais vai usar. Falando mais para baixo da aorta, a gente continuando mais para baixo, a gente tem algumas ramificações que a gente também usa. Não muito, mas usa. Que são as ilíacas e as femorais. A aorta ela ramifica aqui embaixo, na ilíaca, que é aqui no osso do quadril, ela ramifica, e a ilíaca se transforma em ilíaca interna e femoral. A gente usa femoral. A gente canula femoral, enfia um cano aqui, sem dó e piedade, e leva ele até a aorta ascendente lá em cima. Em casos, por exemplo, que a gente não consegue acessar o coração. Por exemplo, uma reoperação de uma paciente que operou quando era criança, vai precisar reoperar e o tórax dele está todo aderido, por causa de reação inflamatória da primeira cirurgia. Então, o tórax inteiro fica cheio de cicatriz. E você não consegue chegar no coração. E aí, se você chegar no coração, você lesa o coração antes de entrar em SEC. E aí você volta para a pré-história, onde o coração começa a sangrar, 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 você não tem o que fazer, o doente morre. Então, o que a gente faz nesses casos? Entra pela femoral, entra em SEC antes do cirurgião tentar acessar o coração. Antes dele tentar abrir o tórax do paciente. A gente entra em SEC com o tórax fechado. E aí a gente abre o tórax. Que aí pode sangrar à vontade, pode sangrar o que quiser, pode parar o coração, pode fazer o que dane-se que eu estou lá. Artérias pulmonares. As artérias pulmonares, a gente ignora elas. A gente precisa saber, porque existem algumas patologias que a gente trata das pulmonares, mas a gente exclui elas completamente da nossa circulação quando a gente está em SEC. Elas ficam completamente vazias e inúteis durante a perfusão. Porque quem está oxigenando o sangue sou eu. Não é mais o pulmão quando a gente está em SEC. Então, em SEC, a gente não pensa nas pulmonares. A gente quer que elas se danem. E a gente fica só mesmo com as artérias principais, que são a aorta e as veias cavas. Mas existem algumas patologias que a gente precisa saber de artéria pulmonar. Então, a gente precisa saber como ela é sã, sadia, para saber como é que funciona uma patologia.
Então, as artérias pulmonares, elas saem do ventrículo direito e elas se ramificam em duas. Artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Acabou. Tá vendo como são chatas? Insuportável? Tem nada. E aí elas vão como artéria pulmonar do lobo superior, do lobo inferior, do lobo médio. Elas acompanham o nome do lobo pulmonar, entendeu? E aí elas vão voltar como veias pulmonares, que é a única veia que carrega sangue arterial. Veia cava superior. A veia cava superior, ela é o vaso que ela vai trazer todo o sangue não oxigenado, já utilizado, da parte superior do corpo. Então, braço, pescoço e cabeça, desemboca todo o sangue na cava superior para cair para o átrio direito. Então, a gente vai desembocar veia jugular, subclávia, tudo isso vai desembocar na cava superior. Que é por isso que a gente canula ela. É por isso que a gente puxa o nosso sangue para a nossa máquina dessa veia. Porque a gente pegando a veia cava superior, a gente pega todas as outras veias da parte de cima do corpo. Veia cava inferior é a mesma coisa, só que a veia cava inferior é maior. E ela vem com mais sangue do corpo. Ela vem com todas as femorais, com todas as ilíacas, com todas as renais, com todas as hepáticas, com todas essas veias, se juntam na cava inferior. Então, quando a gente vai entrar em seca, a gente até brinca que a gente quer primeiro a cava inferior, porque vem aquele montão de sangue, aquele balde de sangue, aí a gente fica feliz que tem volume, que tem sangue para fazer o que quiser. Então, a gente quer primeiro a inferior, depois a superior, que vem menos. E as veias pulmonares, que não servem para nada, né? Que elas devolvem o sangue oxigenado para o átrio esquerdo, que durante a seca não serve de nada. Tá? São 4 veias pulmonares, são 2 artérias, porém são 4 veias. E elas caem todas em parzinho aqui no átrio esquerdo. Coronárias. Coronária, para quem vai trabalhar com adulto, para quem gosta de trabalhar com adulto, é importantíssimo vocês saberem. Porque acho que 70% das cirurgias cardíacas de adulto é revascularização do miocárdio, que é em caso de infarto, que é em caso de obstrução de coronária. As coronárias, a gente divide elas em direita e esquerda, e existem alguns termos que a gente usa em cirurgia, que não é o correto, não é o termo anatômico, para se dizer, mas é o termo que todo mundo conhece, é o termo usual, do dia a dia, que chama-se descendente anterior. A descendente anterior é essa daqui. Ela sai da esquerda e ela desce o ventrículo esquerdo inteiro. E é a principal artéria coronária que a gente tem. Aí aqui depois sai a direita com as artérias circunflexa e as marginais. Então tudo isso daqui aqui embaixo são artérias marginais. São ramificações de artérias coronárias principais. Aqui é a descendente anterior. Aqui é a coronária direita. Aqui a gente tem a circunflexa, e aqui a gente tem todas as ramificações que são chamadas de artérias marginais. Aí você vai ver lá no estudo de coronária, antes de entrar na cirurgia, está lá. Lesão na DA, sempre tem lesão na DA. Lesão na DA, circunflexa, marginal 17, marginal 22, marginal... E aí você não sabe o que é, só o cirurgião sabe. Tudo bem, ninguém sabe mesmo. Mas você precisa saber quantas lesões tem. Antes de entrar em cirurgia, você precisa saber quantas lesões vocês vão tratar. Seio coronariano. Lembra que eu falei para vocês que a coronária volta e entra no átrio direito? Né? Ela passa por todo o coração, deixa oxigênio no coração todo, depois ela volta e desemboca no átrio direito. Né? Para isso acontecer, antes dela entrar no átrio, ela tem que dar a volta no coração para poder chegar no átrio. Ela sai da aorta, ela tem que chegar no átrio. E aí ela forma um riozinho, que a gente chama de seio coronariano. Isso daqui é importantíssimo em cirurgia porque é muito fácil de lesar, porque ele fica num lugar de difícil visualização. Então, se o cirurgião coloca um afastador um pouco mais brutamente, se o cirurgião tem um pouco uma mão pesadinha, e aí ele lesa esse seio coronário e é fatal. Ou refaz o seio coronário, que é uma cirurgia
complicadíssima, porque é de difícil visualização mesmo em SEC, é atrás do coração, ou o paciente morre. Sistema respiratório. O sistema respiratório, a gente precisa saber dele do mesmo jeito que a gente precisa saber das artérias pulmonares, que a gente não usa, então não ligo. Tem as vias aéreas com a epiglote, pregas vocais, laringe e traqueia. Isso daqui é muito importante na hora que vai entubar o paciente antes de começar a cirurgia. Toda cirurgia cardíaca é feita com anestesia geral, entubado e tal. E o anestesista, ele avisa para você se o paciente tem via aérea difícil. O que chama via aérea difícil? Alguma estenose na traqueia superior, que a gente chama, ou edema de glote. O que é edema de glote? É essa linguinha aqui para trás, a epiglote, que impede você de respirar comida. Ela é edemaciada, ela é inchada. E aí o que acontece? Você não consegue entubar. E aí o anestesista vai lá, chumba o paciente de anestesia, o paciente dorme como se não tivesse amanhã e para de respirar. Porque é assim que funciona a anestesia. Ele perde todos os estímulos vitais, ele para de respirar. E aí você entuba e ventila ele manualmente, ventila ele mecanicamente. Aí o anestesista vai lá, chumba o paciente e não consegue entubar. E aí o que acontece? O paciente para de respirar, não oxigena mais o sangue, para o coração. E aí o que acontece? Chama o perfusionista correndo para entrar em SEC, porque o paciente está morrendo. Então, essa parte é importante, mas o anestesista tem que te avisar. O anestesista tem que te deixar ciente do que está acontecendo com o paciente, porque a gente não é obrigado a saber de todas as epiglotes de todos os pacientes que entram no centro cirúrgico. Aí tem os pulmões. Os pulmões a gente odeia, porque o pulmão fica entrando na frente do coração, então a gente não gosta. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, justamente porque o coração fica um pouquinho mais para o lado esquerdo, direcionado para o lado esquerdo, então a gente precisa de espaço para o coração, então ele só tem 2 lobos. E o pulmão direito tem 3 lobos. Aí a gente chama de árvore brônquica, né, a traqueia, os 2 brônquios e a árvore brônquica. Mais para frente eu vou explicar para vocês que perfusionista não trabalha só com cirurgia cardíaca. A gente trabalha 99% das vezes em cirurgia cardíaca. Mas existem outras indicações de SEC e uma delas é isso daqui. Uma delas vai mexer com essa árvore brônquica. E aí eu vou explicar para vocês mais tarde, senão eu falo tudo antes. Fisiologia. Vocês têm alguma dúvida de anatomia? Vou começar a fazer chamada oral. Agora vamos para a pequena e a grande circulação, porque isso é a parte mais importante do perfusionista para ele entender como funciona a perfusão de verdade. Vamos começar então pelo sangue venoso que está voltando para o coração. O sangue venoso ele vem da cava inferior e da cava superior e cai no átrio direito. Do átrio direito ele vai passar para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai com pressão e volume para o pulmão. No pulmão, ele vai ser oxigenado e ele vai voltar pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Essa chama-se pequena circulação. Tá? Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, com pressão, vai ejetar esse sangue para o corpo todo, que vai passar por tudo, vai virar sangue venoso, vai voltar para a veia cava inferior ou para a veia cava superior, que vai voltar para o átrio direito. E isso é a grande circulação. A gente, perfusionista, a gente recria a grande circulação, tá? A gente exclui a pequena circulação do paciente e a gente faz a grande circulação. A gente retira o sangue que chegaria na cava inferior e superior, não vai mais entrar no coração, agora vai para a minha máquina, e a gente vai oxigenar o sangue como se ele tivesse ido para o pulmão e retornado para o átrio esquerdo. E a gente vai devolver o sangue para esse paciente com pressão, como se o ventrículo esquerdo tivesse mandado. E a gente vai excluir átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Tudo isso vai ficar excluído.
principalmente o pulmão, né? Porque o pulmão está no meio disso. O pulmão está no meio dessas circulações. Então a gente exclui tudo. Durante a circulação extracorpórea, a gente desliga o pulmão. A gente desliga o ventilador. Porque o pulmão fica... Se você está ventilando, o pulmão expande e volta. Expande e volta. E esse expandir com o tórax aberto significa oi, oi, e atrapalha o cirurgião a fazer a cirurgia. Então, como a gente está excluindo a circulação pulmonar, fazendo isso em SEC, a gente desliga o pulmão. Desconecta, o pulmão abaixa, fica vazio e fica lá o tempo que precisar. Desconectar. Porque não há necessidade. Alguma dúvida? Aí a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia do coração mesmo, de contração e de relaxamento ventricular. Funciona, o batimento cardíaco funciona como ciclo, que a gente chama de ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco começa com uma sístole atrial, para passar o sangue para o ventrículo, diástole atrial para encher o átrio de novo, enquanto o ventrículo está em sístole ventricular. E aí, enquanto o ventrículo está em sístole ventricular, o átrio está em diástole para encher, porque quando o ventrículo voltar para a diástole, o átrio entra na sístole. E assim, o sangue vai do átrio para o ventrículo de duas maneiras. Uma, por diferença de pressão. Quando o ventrículo está vazio e o átrio está cheio, o que o sangue faz? Escorre para o ventrículo. E aí, quando esse sangue iguala as pressões entre o ventrículo e o átrio contrai e manda o sangue com pressão positiva para o ventrículo. Aí o ventrículo termina de encher. E aí a válvula fecha, porque o sangue tende a voltar, a válvula fecha e o ventrículo fica cheio. E aí chegou a hora do ventrículo contrair e espirrar esse sangue para cima. A fase de enchimento ventricular, foi o que eu falei para vocês, ela funciona de duas formas. Ela funciona com o sangue passando pelo átrio sem a contração atrial, só por diferença de pressão e depois com a contração atrial, para terminar de encher. A fase de sístole ventricular, ela é a que a gente mais vê no eletro e ela é uma das mais importantes do ciclo, justamente porque ela é a bomba cardíaca, né? O átrio ele não funciona como bomba cardíaca, ele funciona como um acessório do ventrículo para encher o ventrículo. O ventrículo não conseguiria encher o tanto que ele precisa se não existisse o átrio para dar aquela contraída final para encher ele. Então o átrio só serve para encher o ventrículo. O ventrículo é realmente a bomba cardíaca. Na contração ventricular a gente precisa saber algumas coisas, que o ventrículo nunca fica vazio depois da contração. O ventrículo ele enche, e aí fecha a válvula e ele bate. Só que ele não esvazia. Ele sempre fica um volume que a gente chama de sistólico final. Esse volume também é muito importante para a gente, porque esse volume vai dizer se esse ventrículo está funcionando ou não. A gente vai avaliar a função do ventrículo por causa desse volume final daí de dentro. Se ele enche com 100 ml, bate, sobra 10, é porque ele está bom. Se ele enche 100 ml, bate, sobra 80, é porque ele está uma bosta. Sistema de condução elétrica cardíaca. Alguém aqui já ouviu falar de sistema de condução elétrica do coração? Não? Então tá. É o seguinte, o coração para bater, ele precisa de estímulo elétrico. Do mesmo jeito que qualquer músculo nosso precisa de estímulo elétrico para funcionar. A diferença é que o nosso coração tem o seu próprio chefe. Ele não precisa, por exemplo, do nosso músculo do braço, nosso músculo da perna. A gente tem o cérebro que manda nele. E a gente manda no cérebro. O coração não. O coração não é comandado pelo cérebro. O coração ele é comandado pelo seu próprio sistema. Por isso que a gente tem esse problema de morte encefálica não matar o paciente. Porque a gente só diagnostica a morte quando o coração para. E como o coração não depende do cérebro para bater, o coração continua batendo feliz e contente, como se nada tivesse acontecendo. Então, como que funciona esse sistema próprio do coração de condução elétrica?
A gente tem um conjunto de células que fica localizado lá em cima no átrio, que chama-se nó sinoatrial ou nó sinusal. É isso aqui, ó. O que é esse nó sinoatrial ou sinusal? Esse nó sinusal ele é um amontonhado de células que elas são muito fácil excitáveis. Elas próprias se excitam. Elas não precisam de nenhum estímulo externo. E aí o que acontece? Ela vai se excitar e vai liberar um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai percorrer o átrio inteiro. Ele vai percorrer aqui o átrio esquerdo, o átrio direito, com uma velocidade de um estímulo elétrico. Super rápido. E ele vai contrair o átrio. Né? Chegou estímulo no músculo, o músculo contrai. Aqui, entre o átrio e o ventrículo, existe um segundo nó, que chama-se nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele não vai liberar estímulo. Ele é ao contrário, ele é feito para barrar o estímulo. Porque se você tem um estímulo só no átrio, e que quando ele é liberado, ele contrai tudo, você contrai átrio e ventrículo junto. Né? O estímulo elétrico passa em 0, não sei quantos milissegundos. Então, se você tem um estímulo só, você contrai átrio e ventrículo tudo junto e não dá certo. A gente precisa contrair primeiro o átrio, depois ventrículo. Então, esse segundo nó, ele serve para segurar o estímulo que veio do nó atrial, barrar ele um pouco, para depois que o nó atrial contraiu o átrio, ele libera o estímulo que foi dado pelo atrial para contrair o ventrículo. Então, isso daqui a gente chama de farol. É um semáforo. É tipo, para, agora vai. Para, agora vai. O nó sinusal, ele dá o ritmo de frequência cardíaca. Quantas vezes o seu coração vai bater por minuto? O nó ventricular, ele dá o ritmo átrio-ventrículo, átrio-ventrículo, átrio-ventrículo. É ele responsável por não bater os dois juntos. Quando o nó ventricular recebe o estímulo, segura, fala, pronto, contraiu, agora vai. Esse agora vai, ele passa pelo feixe de His. Esse feixe de His é o responsável por dividir esse estímulo por todos os ventrículos, pelos dois ventrículos igualmente, para ele poder contrair o músculo todo. Então, esse feixe de His aqui, a gente tem várias, tá vendo aqui, várias ramificaçõezinhas dele aqui para dentro do músculo. Isso tudo é feixe de His. É isso que leva o estímulo elétrico para o coração contrair, para o ventrículo contrair. E no final do feixe de His, existem as células de Purkinje, que elas são responsáveis por sentir que o estímulo elétrico chegou lá. Chegou. Estou aqui, célula de Purkinje no final de tudo. Chegou o estímulo elétrico aqui, ok, sou o último lugar a contrair, eu vou barrar o estímulo elétrico aqui para sempre. E aí vai começar um novo estímulo elétrico no nó sinoatrial. Ok? Quer que explique de novo? Quer que comece de novo? Tudo bem? Ok. O nó sinoatrial, então, ele é conhecido como marca-passo natural. Por quê? Porque é ele que fala quanto que vai ser a sua frequência. Quantas vezes ele se autoexcitar por minuto, é quantas vezes o seu coração vai bater por minuto. Então, ele é conhecido como marca-passo normal. Esse nó sinoatrial, ele é regulado por hormônios. Então, como que isso funciona? Você vai lá e começa a correr na esteira. Quer ficar magro, sobe na esteira e começa a correr descontroladamente. Você não está acostumado a fazer exercício físico, corre. O que o seu corpo faz? Libera adrenalina. Porque ele acha que você está correndo de um bicho, sei lá, de alguma coisa, de um ladrão. E aí ele libera adrenalina. E aí a adrenalina age no nó sinoatrial. A adrenalina tem a capacidade de fazer, filho, bate aí, porque o negócio está feio. E aí você tem a frequência cardíaca aumentada. Você tem uma taquicardia sinusal, que a gente chama, que é uma taquicardia normal, não é uma arritmia. É uma taquicardia normal. Sempre que o ritmo for sinusal, for do nó sinusal, ele não é considerado uma arritmia. Ele é um ritmo normal. Sempre que a gente tiver uma arritmia, a gente perde o controle do nó sinoatrial. O nó sinoatrial não comanda mais o seu ritmo cardíaco. Tá? Então, se você falar, está com uma taquicardia sinusal, tudo bem, é uma taquicardia fisiológica, porque você correu, porque você levou um susto, por alguma coisa do tipo.
E aí a parte mais legal de todas, que é o eletro. Alguém de vocês já estudou eletro, sabe como funciona o eletro, sabe para que serve esse negócio? Então você sabe como divertido é, né? A gente adora eletro. O eletro é um exame que ele é muito, como é que eu posso dizer, mal utilizado. O eletro é um exame que te dá, se você infartou, por esses rabisquinhos aqui de criança, você sabe aonde foi no coração e quando foi. Então esse exame aqui é um exame importantíssimo para a cardiologia. Importantíssimo. E para o perfusionista, ele é importantíssimo do mesmo jeito. Porque quando você sai de perfusão, quando o coração parou de bater, você fez o coração parar de bater, o coração depois tem que voltar a bater. Quando ele volta a bater, você tem que saber se o coração está batendo em arritmia, porque ele pode voltar de qualquer jeito. A gente tenta fazer com que ele volte do jeito mais normal possível. Mas ele volta fazendo algumas arritmias, ele volta fazendo algumas extrasístoles e você, perfusionista, tem que saber como resolver. Tem que saber o que fazer nessas horas. E é por aqui que você vai descobrir o que você vai fazer. Eu vou dar para vocês o básico porque eletrocardiograma tem cursos assim que demora meses para você aprender realmente a olhar um eletrocardiograma. Então eu vou dar simplesmente para vocês olharem para um eletro e falar, ok, esse paciente está em ritmo normal. Para começar, a gente tem algumas ondas no eletro que alguma pessoa inventou que começaria no P, e aí ficou onda PQRST. Essa onda P, ela significa contração atrial. Quando o átrio contrai, a gente pega a onda P no eletro. Então toda vez que tiver essa ondinha aqui, é porque o seu nó sinoatrial funcionou e ele fez o átrio contrair. Tudo bem? Depois da contração atrial, o que vem? Contração ventricular. Então, a gente chama de complexo QRS, que é isso daqui, ó, onda QRS. Esse complexo QRS é o que significa a contração ventricular no seu eletro. Então, quando você vai contar a frequência cardíaca em eletro, você conta quantos complexos QRS você tem. Não adianta você contar quantas ondas P. Por quê? Porque a onda P não cria pressão. A onda P não é bomba cardíaca. Átrio não passa sangue para frente. Quem passa sangue para frente é o ventrículo. Então, para você contar a frequência cardíaca, você conta QRS. E a onda T é a despolarização do ventrículo. Aí você vai falar para mim, Caio, por que o ventrículo despolariza e o átrio não despolariza? O átrio despolariza. Só que o átrio despolariza no meio da onda QRS. Então a gente não enxerga a despolarização dele no eletro, mas ele despolariza também. Em alguns casos que a gente tem de arritmia ou de problemas de condução elétrica no coração, que a gente fica com o PR alargado, que a gente chama, que é o P até o R aqui, muito longo. O átrio contrai e aí demora para o ventrículo contrair. Nesses casos a gente vê a despolarização do átrio. Porque aí dá tempo do átrio despolarizar antes do ventrículo bater. Mas isso é uma patologia, isso é uma doença, isso não é normal. Então, isso daqui, o complexo PQRST configura um batimento cardíaco. Tá? Contraímos o átrio, contraímos o ventrículo, despolarizamos o ventrículo, logo a seguir, contraímos o átrio, contraímos o ventrículo e assim, infinitamente, até morrer. Aí aqui eu falei para vocês, uma taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal é uma arritmia? Não, não é uma arritmia. Existem patologias que você tem uma taquicardia sinusal sustentada. Você está deitado, dormindo, e você está com uma taquicardia sinusal. E aí não é o ritmo que é doente, é a sustentação desse ritmo que é. E aí isso pode causar aumento da fibra muscular, o coração começa a crescer porque ele trabalha muito rápido o tempo todo, e aí pode causar problema no coração por causa disso, mas não é arritmia, é uma taquicardia sinusal. E aí a gente vê aqui que ela é sinusal, por quê? Porque ela tem onda P em todos os batimentos.
E a frequência desse paciente é 140 batimentos por minuto. 140 é taquicardia. Em adulto, pacientes acima de, acho que 50 quilos, a gente não determina se o paciente é adulto ou criança pela idade, a gente determina pelo peso. E aí, pacientes acima de 50 quilos, frequência normal é 60 batimentos por minuto, 80 batimentos por minuto. Então, uma frequência de 140 é taquicardia, tá taquicárdico. Já a criança, os meus bebezinhos lá que a gente opera na minha equipe, 160, 180 batimentos por minuto é o batimento normal. Começa a ser taquicardia a partir de 200 batimentos por minuto. Aí eu quis colocar para vocês algumas arritmias, alguns defeitos desse sistema, para ver se vocês realmente pegaram o espírito da coisa. Existe uma síndrome que chama síndrome de Wolff-Parkinson-White, e que ela funciona da seguinte forma. Ela é uma taquicardia, mas ela não é sinusal. O que acontece? Eu vou voltar lá naquela imagem para mostrar para vocês. Oh, meu Deus. Aqui. A gente tem aqui o nó sinoatrial. Nessa pessoa que ela tem essa síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela tem uma via acessória que ela passa por fora do nó atrioventricular. Ela não passa... Estou com um pouquinho de dificuldade aqui. Ela não passa pelo atrioventricular todas as vias que vão chegar no ventrículo. Alguma delas passou por fora. O que isso significa? Que o nó atrioventricular, o nó sinusal, vai dar um estímulo. Esse estímulo vai passar por essa via acessória direto para o ventrículo, não vai parar no nó atrioventricular e vai desencadear uma arritmia ventricular fora do ritmo do nó sinoatrial. O nó sinoatrial vai continuar mandando o estímulo para o atrioventricular, vai continuar contraindo o ventrículo bonitinho, mas essa via acessória vai estar do lado, causando uma arritmia, causando uma taquicardia supraventricular, que chama. E isso é uma doença. Isso é uma arritmia, que ela é uma arritmia que a gente chama de uma arritmia ventricular benigna, porque ela não pode evoluir para uma morte súbita, por exemplo, mas é uma taquicardia chata. Sua frequência vai para 200, você sente o coração batendo aqui na goela, no pescoço, e 10 minutos, 15 minutos depois você começa a passar mal, começa a cair pressão, começa a dar tontura, suadeira. E aí a gente tem 2 tratamentos para essa síndrome. Um deles é uma cirurgia não, que hoje em dia faz isso com hemodinâmica, por acesso venoso, né? Ablação, que você vai lá e dá um choque naquela via acessória, queima ela, inutiliza ela. Ou tratamento clínico por remédio. Toma beta-bloqueador e essa via acessória fica excluída. Só que esse tratamento por remédio é para o resto da vida. Você nunca mais vai poder parar de tomar o remédio. Você para de tomar o remédio, a qualquer momento você pode desencadear uma arritmia. Aí temos a fibrilação atrial. Fibrilação atrial é uma coisa assim, muita gente tem e não sabe que tem. Muita. A fibrilação atrial é quando o átrio bate muitas vezes e o ventrículo bate no ritmo normal. Então o átrio fica lá enlouquecido e o seu ventrículo batendo no ritmo normal. O que isso acontece? O seu átrio, você perde a função do átrio de encher o ventrículo quando ele precisa, que é para isso que o átrio serve. Antes do ventrículo encher totalmente, o átrio vai lá, dá aquela contraída, o ventrículo enche, você perde isso na fibrilação atrial. Você está trabalhando só com o enchimento ventricular isopressórico, sem a força do átrio. E aí isso pode ocasionar baixo débito, né? O ventrículo esquerdo bate com pouco volume, com pouco sangue, ou não. Depende muito do paciente. Tem paciente que passa a vida inteira com fibrilação atrial, e a fibrilação não é que ela fica o tempo todo. Ela acontece, depois sai do ritmo, entra no ritmo de fibrilação atrial, depois volta. E às vezes a pessoa entra nesse ritmo de fibrilação e não sente nada, e tem gente que entra no ritmo de fibrilação atrial e sente. Então é relativo. Mesma coisa para a fibrilação atrial, a gente faz ablação. Porque essa fibrilação atrial, do mesmo jeito que a gente tem na Wolff-Parkinson-White, uma via acessória que vai do átrio para o ventrículo sem passar pelo nó atrioventricular,
Nessa síndrome, a gente tem vários pontos de excitação no átrio. Então, o átrio tem esse estímulo para contrair o tempo todo. Aí a gente vai lá na ablação. A ablação é uma canetinha que sente estímulo elétrico. Até que eu não falei, estou falando, vocês estão com uma cara tipo... A ablação é uma canetinha igual essa, que você encosta no coração e ele sente se lá tem estímulo elétrico ou não. E aí a gente vai, bom, aqui é o nó sinoatrial, não vamos mexer. Aqui tem estímulo elétrico? É o nó sinoatrial? Não, queima. Aqui tem estímulo elétrico? Tem. É o nó sinoatrial? Não, queima. E aí a gente queima todas as partes do átrio onde tem estímulo elétrico e não deveria ter. E aí para de ter a fibrilação atrial. E a do Wolff-Parkinson-White é a mesma coisa. A gente vai lá naquela via acessória, acha ela com a caneta, acha a via acessória, bom, aqui tem estímulo? Tem. Devia ter? Não. Queima ela, acabou. Não tem mais arritmia. E aí tem o desespero de todo mundo, que é a fibrilação ventricular. Sim, por favor. Sim, ela mexe com aquele volume que o átrio teria que injetar no ventrículo. E aí, assim, existem algumas pessoas que elas têm, que a gente chama de volemia boa, volemia grande, que ela tem um volume maior de sangue no corpo. Por exemplo, fumante. Quem fuma tem um volume maior de sangue. Por quê? Porque você joga monóxido de carbono dentro da hemoglobina, a hemoglobina fica inutilizada. O que o corpo faz? Produz outra. E aí você aumenta o volume de sangue que você tem no corpo. Se você tem um volume bom de sangue no corpo, você não precisa que o átrio encha o seu ventrículo no final. Só aquele volume que entrou no ventrículo já está bom para ele e ele funciona. E aí você não sente nada. Agora, se for uma moça baixinha, magrinha, que não fuma, que tem uma garrafinha de 600 ml de sangue no corpo, vai sentir. Vai sentir a falta da contração atrial. E aí a gente tem a fibrilação ventricular. Do mesmo jeito da fibrilação atrial, são vários estímulos no ventrículo que faz o ventrículo bater descontroladamente. Só que o que acontece? O ventrículo é a bomba principal do corpo. Ele não pode bater descontroladamente. Porque quando ele bate descontroladamente, a gente chama de ventrículo lava-roupa, que é o ventrículo que fica assim e não acontece nada, o sangue fica parado dentro dele. Então, a fibrilação, ela é uma parada cardíaca. Essa arritmia, ela é uma parada cardíaca. Aqueles jogadores de futebol que estão jogando bola, estão correndo, felizes e cai duro com a cabeça no chão, é fibrilação ventricular. Essa é a morte súbita, que é uma arritmia ventricular maligna, que a gente chama. Isso daqui tem inúmeros casos de por que isso pode acontecer. A gente sabe o porquê que isso pode acontecer na cirurgia cardíaca, enquanto a gente está lá mexendo no coração. Fora dela, você tem que fazer estudo eletrofisiológico, atrás de estudo eletrofisiológico, para saber se existe um risco de ter uma fibrilação ventricular. E a gente nunca sabe. Qualquer um aqui pode ter risco de ter essa fibrilação ventricular e a gente não sabe. Como trata a fibrilação ventricular? Choque. Fibrilou, choque. A fibrilação atrial também trata com choque. Mas a gente trata a fibrilação atrial com choque só quando tem muito sintoma. Porque a fibrilação atrial, o paciente não desmaia, né? O paciente fica acordado. E tomar um choque acordado é uma coisa bem desagradável. É bem horrível. Tem paciente que diz que parece que é um coice de cavalo. Então a gente prefere não cardioverter, não dar choque, se a paciente não tiver com sintomas gravíssimos, né? Com sintomas tensos. Esse não, começou a fibrilação ventricular, segundos depois a pessoa está capófite no chão. E se não cardioverter em minutos, não tem o que fazer. Para esses casos, por exemplo, do jogador de futebol que caiu duro no chão, vamos supor que ele tenha uma máquina de cardioversão lá no campo de futebol, vai lá, cardioverte ele volta, poxa, está vivo, não morreu, que legal. Nesse caso, ele vai colocar um desfibrilador interno, que é como se fosse um marca-passo, fica um negocinho aqui, com 2 eletrodos conectados no coração dele o tempo todo, sentindo o ritmo cardíaco dele. A partir do momento que ele entrar em fibrilação, o marca-passozinho dispara um choque. Então, aí a gente evita a morte súbita, porque assim que sentir a fibrilação vai cardioverter, só que é uma coisa bem horrível de se ver.
bem chata. A pessoa está andando, conversando, cai dura no chão, leva um choque, levanta como se nada aconteceu e vai embora. Fisiologia respiratória dos gases. Isso sim é importante para a gente, porque a gente vai excluir o pulmão da nossa circulação, mas a gente vai fazer o trabalho dele. Então a gente não pode esquecer que a gente tem que saber como ele funciona para fazer a parte dele. Como que é feita a troca de gases no pulmão? O sangue chega lá das artérias pulmonares, vira arteríola, vira capilar, e esses capilares vão para os alvéolos. Nesses alvéolos estão o ar que a gente respirou, que vai lá do traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Nesses alvéolos acontece a troca gasosa por diferença de pressão. Então o que acontece? O nosso sangue está rico em CO2 e o nosso ar tem oxigênio. Então o que acontece? A diferença de pressão faz com que a gente faz essa troca. A gente devolve o CO2 para o alvéolo e pega o O2 para a hemoglobina. Tá? O CO2 ele é 10 vezes mais difusivo. Então, para você mexer com o CO2, é muito mais fácil do que você mexer com o O2. O CO2 vai para onde você quiser. É só você saber para onde você quer que ele vá, que ele vai. Com uma facilidade imensa. E aí a gente tem um conceito na circulação extracorpórea e na fisiologia pulmonar que é muito importante, que chama pressão de gases. Quando a gente mexe com gás diluído ou com gás dentro de uma substância, a gente precisa saber o que é uma pressão parcial de um gás. Então eu coloquei aqui um exemplo de um balão. Se a gente soprar um balão e amarrar o balão, lá dentro tem um monte de ar, né? Tem um monte de gases misturados. A gente precisa saber, na cirurgia cardíaca, quanto tem de cada um. A gente não pode trabalhar com ar. A gente tem que trabalhar com pressões parciais. É a mesma coisa no sangue. No sangue tem oxigênio e no sangue tem gás carbônico, tem CO2. Mas a gente precisa saber quanto tem de cada um nesse sangue. A gente não pode simplesmente falar, tem oxigênio, tem gás carbônico, está tudo bem. Não, a gente tem que saber quanto tem. E isso a gente quantifica com uma denominação que a gente chama de P de O2, que é a pressão parcial de O2, e PCO2, que é a pressão parcial de CO2. Isso para fisioterapeutas é muito fácil, porque o fisioterapeuta trabalha muito com fisiologia pulmonar, com terapia pulmonar, com ventilação mecânica, então eles sabem muito bem esse conceito de pressão de oxigênio e de CO2. Para nós biomédicos ou qualquer outra profissão, não, a gente não sabe nada disso, não aprende nada disso na faculdade. A pressão de O2 é simplesmente quando você colhe um exame e você faz a leitura dos gases, né, a gasometria, é simplesmente quanto de O2 você está conseguindo enfiar naquele sangue. Ele vai pegar a pressão total dos gases e ele vai dividir. Aqui tem a que tem de oxigênio, aqui tem a que tem de gás carbônico. A gente usa pressão justamente por causa disso, porque é a pressão que o gás exerce dentro do sangue. Então a gente descobre quanto a gente tem de oxigênio medindo a PO2 e a PCO2. Qual que é a importância disso? Se você entrar em perfusão e a sua PO2, a sua quantidade de oxigênio no sangue estiver baixa, você mata o paciente. Então é muito importante. Você deixa o paciente hipóxico e você dá a morte encefálica em minutos. Então é muito importante. Como que a gente maneja o PO2 e o PCO2? Se você está mexendo no sangue arterial, ele tem que ser o quê? Rico em oxigênio. Ele tem que ter um PO2 muito alto. Se você está mexendo com sangue venoso, ele é pobre em oxigênio. E o oposto do CO2. Se você está mexendo num sangue arterial, ele é pobre em CO2, porque ele ainda não colheu o CO2 de todas as células. E o venoso é rico em CO2, porque ele já passou por todos os tecidos e colheu todo o gás carbônico do corpo. E isso a gente usa colhendo gasometrias de 30 em 30 minutos em SEC. Tem que ser colhidas essas gasometrias. Para você avaliar se a sua membrana está funcionando, se o seu oxigenador está funcionando. Porque se o seu oxigenador falha,
no meio da perfusão, dá alguma coisa, você só vai descobrir medindo a sua PO2. Você não tem como saber. Muda um pouco a cor do sangue, a gente tem umas maneiras lá de dar uma avaliada antes, mas você só vai ter certeza com o PO2. Para que esse PO2 e o PCO2 é importante? O PCO2, a quantidade de CO2 no sangue, ele regula o pH do sangue. Então, o CO2, o gás carbônico, ele tem uma reação com bicarbonato. CO2 vira bicarbonato. Bicarbonato vira CO2. Isso dentro do corpo. É uma reação de equilíbrio ácido base, que chama isso. Então, se você deixa muito pouco CO2 no sangue, todo mundo fala assim, mas CO2 serve para nada, a gente vai jogar fora mesmo, tira ele todo, deixa zero. Não. Você deixa o CO2 em zero, você vai ficar muito acidótico, porque você não vai ter o composto para formar bicarbonato. E aí o seu corpo não consegue combater uma acidose. Outra coisa que o CO2 é importantíssimo é que o CO2 protege o cérebro. O CO2 vasodilata as artérias do cérebro. Então, quando a gente entra em perfusão, existe uma vontade do corpo inteiro de se contrair, porque é uma coisa nova, é uma coisa estranha, é uma pessoa feia, então ele se contrai. E o CO2 é importante para deixar o cérebro aberto, para você poder perfundir aquele cérebro com oxigênio e não causar nenhum problema nesse cérebro depois. Então, não pode deixar o PCO2 baixo, como muitas pessoas pensam. Já que a gente pode tirar fora, CO2 o quê? CO2 é lixo, vem no sangue sujo, joga fora. Não, não pode. O CO2 tem que estar em níveis normais. E o CO2 fora de SEC, depois quando a gente sai de SEC, o CO2 é o que regula a sua frequência respiratória. Então, se você está com PCO2 normal, sua frequência respiratória está normal. Se o seu PCO2 começa a aumentar, começa a acumular CO2 no seu sangue, o seu corpo entende e ele te faz hiperventilar. Porque hiperventilando, você lava mais o CO2, você tira mais CO2 do corpo. Então, se você sai de SEC com PCO2 lá nas alturas, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai querer respirar mais para poder tirar esse CO2. Só que ele está anestesiado. Ele não respira. Então, esse CO2 vai continuar no sangue dele até ou o anestesista resolver o problema ou até ele acordar. E do mesmo jeito que a baixa de CO2 dá problema, a alta de CO2 também dá. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o CO2. O CO2 é bem importante. Tão importante quanto o oxigênio. E o oxigênio... Oi, fala, você me chamou. Tá bom, pode deixar. O oxigênio. O oxigênio é oxigênio, né? Oxigênio é vida, oxigênio é tudo. A gente oxigena os tecidos e a gente tem um jeito de saber se os tecidos estão bem oxigenados durante a perfusão, que a gente chama de dedo duro do perfusionista, que é o lactato. O que acontece com o lactato? Quando a gente perfunde o nosso corpo com oxigênio, ele produz energia com oxigênio. E a resposta disso, dessa reação de produção de energia, é ATP e CO2. Quando a gente não dá oxigênio para o músculo, para o tecido, para qualquer coisa, ele produz energia do mesmo jeito, só que ele produz energia numa reação anaeróbia, sem oxigênio. E a reação resulta em ATP mais lactato. Então, quanto mais lactato você tem, menos oxigênio você tem para o seu paciente. Então, esse é o dedo duro do paciente. Se você colhe um exame e seu lactato vem estourado, algum lugar você não perfundiu. Algum lugar deu errado. Você vai descobrir o paciente vai estar com o dedinho preto, alguma coisa está errada. Então, o lactato, ele é o dedo duro, mas ele é o melhor amigo do paciente, do perfusionista. Se você colhe e o lactato começa a subir, você sabe que alguma coisa está errada. Você sabe que você tem que mexer em alguma coisa na sua perfusão para você realmente perfundir o paciente todo. E isso já aconteceu. Às vezes o paciente vem da hemodinâmica fazer cateterismo para fazer cirurgia na coronária, né? Aí tem que fazer o exame primeiro da coronária e eles pegam a artéria aqui na virilha e depois eles deixam um compressivo, um curativo compressivo, fazendo força para não sangrar essa artéria. E aí levaram o paciente para a cirurgia com compressivo.
e ninguém viu o compressivo. Aí a gente entrou em SEC com o compressivo. E quem disse que eu conseguia perfundir a perna? E quem disse que o sangue ia para frente nesse curativo compressivo? A gente teve que parar a cirurgia, descobrir o paciente, tirar o curativo para eu conseguir perfundir a perna. Porque senão não ia. E eu descobri isso por causa do lactato. Porque o lactato não parava de subir, não tinha mais o que fazer, a gente foi perguntando o que poderia estar acontecendo, e aí a gente chegou no curativo compressivo. E assim que a gente abriu o curativo, eu consegui perfundir a perna e lavou o lactato baixou. Então, assim, o perfusionista, a gente chama, todo mundo fala que médico é fisiologista, né? Lá, médico fisiologista. O perfusionista deve ser muito mais. Porque o médico, na hora da cirurgia, ele não substitui a função fisiológica do paciente. O perfusionista substitui. A gente vai substituir a função respiratória do paciente, a gente vai substituir a função cardíaca do paciente e a gente vai substituir muitas vezes a função renal do paciente. Então, o perfusionista precisa saber, sim, como funcionam todos esses sistemas para poder fazer direito, para poder fazer certo.